veja, os desafios numa cidade que cresce no volume que Praia Grande cresce, os desafios são diários, não é? A gente precisa ter o entendimento que as pessoas que vivem no município, que escolheram viver no município, elas nunca podem deixar de pensar que elas escolheram viver numa estância turística, né? Então, a gente, hoje menos, mas num passado não muito distante, a gente ouvia as pessoas reclamarem: nossa, agora vem o verão, é fila aqui, fila na padaria, fila disso e aquilo. Mas as pessoas precisam compreender que é isto que é o grande gerador de renda numa cidade que não tem indústria. Então, qual é a minha indústria? É o turismo. Nós estamos no Parque Estadual Xixová-Japuí. É uma área protegida administrada pela Fundação Florestal, né, que é um órgão estadual que rege todas as unidades de conservação aqui no território paulista. Aqui é um parque de proteção integral. No Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem diversos tipos de áreas protegidas. E a gente está num parque estadual e o seu uso é de proteção integral, onde a gente não pode retirar nenhum recurso da natureza. E a sua finalidade básica é de promover ecoturismo, promover educação ambiental, pesquisa científica, e a gente vai nessa linha. Aqui é tudo área urbanizada, muito concreto em volta, e aqui é um respiro que as pessoas têm, né? É importante, ainda é um resquício da Mata Atlântica, óbvio que a gente tem a Grande Muralha, né, que a gente chama, que é o Parque Estadual Serra do Mar, e aqui é um pouquinho destacado, então é um privilégio, né, eu acho, para a Baixada Santista, contar com uma unidade de conservação assim, em meio urbano. Então, aqui a gente tem diversos tipos de visitação, diversos atrativos, né? Mas a gente tem trabalhado muito na linha de oferecer o Caminhos do Xixová, que é uma iniciativa, né? Onde a própria equipe acompanha as pessoas até a praia, até os nossos principais atrativos, ou a gente também oferta a questão dos guias turísticos, que geralmente são locais. Então, eles trazem, as pessoas aproximam da natureza, né? Trazem essa relação, contam todo o histórico. E a gente recebe pessoas do município, pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países. É um importante polo assim, de ecoturismo para a região. O pessoal que opera aqui no parque são os monitores ambientais autônomos. São formados pela Fundação Florestal, normalmente são pessoas aqui da região, do entorno, né? Então moradores aqui do bairro ou das cidades vizinhas. Então eles têm toda uma formação, né, na questão ambiental e também sobre o parque. Então são eles que atuam aqui. Para o guia turístico entrar aqui no parque, ele tem que contratar um monitor para acompanhar ele. Os monitores ambientais autônomos, eles oferecem uma maior segurança, uma visitação mais rica em questão de preservação, de conhecimento, de pertencimento, né? Então, são pessoas que já têm todo um histórico com a área, que também amam o parque, né? Se apropriaram disso e enxergaram uma forma, né, de se aproximar. Então, você vir numa unidade de conservação e contratar o guia é você fomentar a economia local, né? É você ter um outro tipo de visitação. Eu sempre amei o mar, sempre amei biologia marinha, meu sonho, né? E comecei a me aproximar de unidades de conservação através de voluntariados. Foi quando eu tive uma experiência muito impactante, foi no Parque Estadual da Ilha Anchieta, e de lá eu saí, falei, eu vou ser gestora um dia, porque é uma profissão muito bonita, né? Você manejar tudo, promover todas as ações de conservação, né? Ter esse olhar para o território.
E atualmente me sinto realizada na profissão, né? Assim, aqui não é um parque fácil, é super desafiador por conta das pressões urbanas, né? A gente tem diversas coisas a lutar diariamente, é um parque super visitado, tem altas demandas, a nossa equipe também é muito boa, quer fazer a coisa acontecer. Mas é maravilhoso poder trabalhar num lugar desse, né? Você poder vir de bicicleta para o trabalho. É outro tipo de experiência, né? Você sair do escritório, você olhar para a mata, ouvir os pássaros, trabalhar com a natureza, mexer com a vida das pessoas, né? O impacto que a gente traz para as pessoas quando entram aqui, né? De saírem conscientizadas, isso é muito importante, assim. Né? O banheiro tem uma porta que dá realmente para a mata, então é uma sensação... É muito diferente, né, de quando você trabalha dentro do escritório, numa área urbana. Aqui não, você se sente estressado, você vai dar uma caminhada na mata. Então, realmente é um privilégio, eu vejo assim. E a área ambiental é uma área de muitas lutas. Quem é da área ambiental sabe o que eu estou falando. Muitas lutas, porque a gente meio que luta contra um sistema, né? E é difícil isso, você passar essa consciência para as outras pessoas, para os visitantes. Então, por isso que é importante realmente a educação ambiental, promover a vinda de pessoas que não estão nesse meio, mas assim, delas conhecerem, né, as unidades e tentar se integrar, realmente despertar esse sentimento de pertencimento. Porque isso aqui não é nosso, não é do Estado, é de todo mundo. Por ser pelo parque estar numa região de pressão urbana, né, no meio da Baixada Santista, aqui a gente é conhecido pelo crescimento urbano também, né? A gente sofre pressão imobiliária, isso vem de vários lados. E quando a gente fala da pressão imobiliária, a gente tem a nossa manifestação técnica por meio do Conselho Consultivo, mas na verdade quem fala a viabilidade ambiental é o órgão da CETESB, né? O órgão fiscalizador do Estado. E a gente traz as nossas manifestações por meio do Conselho, que é uma forma de fazer uma gestão participativa no território, contribuições de moradores, especialistas, encaminha para a CETESB e a CETESB é quem dita essa questão da viabilidade ou não, né? Mas de fato é preocupante no território, por isso que é tão importante a criação de áreas protegidas, né? Ainda mais essas categorias mais restritivas, né? Que são os parques, áreas, estação ecológica. É uma ferramenta muito importante, né? Para você conseguir assegurar a conservação no território, né? Mas a conservação, ela não é inimiga da economia, a gente só precisa compatibilizar os usos e de fato tem áreas que precisa preservar, né? O parque é um bom exemplo disso. É um morro apartado, né? E aí as pessoas encontram culturalmente essa possibilidade de entrar na mata, passar a noite, às vezes por alguma brecha, alguma trilha irregular. E a nossa equipe encontra ainda, né? Trepeiros, onde a pessoa sobe para ficar com uma arma apontada para o animal, armadilha, ceva. Apesar de não parecer, a caça está muito mais presente do que a gente imagina, né? E ela é um grande impacto para a biodiversidade. Então, a fiscalização faz parte dos nossos trabalhos também. O Parque Estadual de Xixová-Japuí é uma importante área protegida aqui na Baixada Santista. Ela é gerida pela Fundação Florestal, que é o órgão estadual que administra as áreas protegidas no território paulista. Ele foi um parque criado em 1993 e atualmente a gente tem uma área de 901 hectares, onde 600 hectares é uma parte terrestre e 301 é uma porção marinha. E aqui no território a gente trabalha com diversas atividades, diversas temáticas, né? A gente tem a linha do uso público, do ecoturismo, a gente tem a nossa parte de contratação de guias, né? Para as pessoas terem uma experiência super rica aqui na natureza, mais segura, em contato, né? Ter mais conhecimento. A gente trabalha bastante com pesquisa científica, com educação ambiental, fiscalização no território, monitoramento de fauna, ações de conservação e manejo e por aí vai. E quando nós chegamos em Praia Grande, a nossa família, né? Isso no final dos anos 60, por incrível que pareça, não havia uma história escrita de Praia Grande. Você tinha uma história de São Vicente, enfim, mas nada escrito da Praia Grande. E nós tivemos, eu diria, até a sorte de que a Caixa Econômica, naquela época, ela abriu um concurso para quem, né, fizesse um trabalho sobre a história da Praia Grande e daria um prêmio, né? E aí, eu, minha mãe e um irmão meu, mais um amigo advogado, formamos uma equipe,
Equipe Peabuçu, que é o antigo nome da Praia Grande. Equipe Peabuçu. E nós começamos a pesquisar a história da Praia Grande. Encontramos coisas maravilhosas. Enfim, fizemos o trabalho, entregamos o trabalho. E houve o julgamento entre 6 trabalhos, mais ou menos, lá no Museu do Ipiranga. E nós ganhamos o primeiro lugar. Primeiro a gente queria cobrir uma lacuna. A minha mãe já era historiadora quando chegou na Praia Grande. E a ideia foi isso, era realizar essa história da Praia Grande e publicar ela. E nós publicamos ela. Essa revista informativo-cultural durou até 2002, um ano antes do falecimento dela. Olha, sempre foi muito difícil essa questão de ajuda do poder público. Até porque, se nós falarmos lá atrás, do início dos anos 70, você falava assim, eu vou montar uma exposição de objetos indígenas na Praia Grande. Uma cidade que tinha 20 mil habitantes, eu me lembro que muita gente até falou para minha mãe, isso é loucura, ninguém vai visitar. Mas não, visitaram. E a maioria era turista. Bom, essa bela imagem que vocês estão vendo aqui é a construção mais antiga de Praia Grande, que está em pé. Ela é de 1902 e era por aqui que era a passagem da Fortaleza de Itaipu da Praia Grande, porque a praia era a nossa estrada. Nós não tínhamos praticamente avenida, não tínhamos praticamente nada. Então nós estamos aqui na Fortaleza de Itaipu, que foi inaugurada em 1902, mas as obras se perpetuaram por muitos anos, né? E está aqui. Então, na verdade, essa fortaleza ela foi construída para defender o Porto de Santos. Não, existe uma homenagem da minha mãe, propriamente dito, anual, que é uma lei municipal, né? Que agora vai ser no dia 19, se não me engano, o próximo dia 19, no Dia Internacional da Mulher. E aí, cada vereador, todo ano, tem direito a escolher um nome de uma mulher, hoje da cidade, que ganha um diploma Graziela Dias Sterck, em homenagem à mulher que a minha mãe foi. Aqui perto ficava uma construção em madeira na praia, pé na areia mesmo, que se chamava Casa da Cultura. E era minha mãe que coordenava essa Casa da Cultura. Ela reunia orquestra infantil, enfim, até gibiteca tinha, ela criou uma gibiteca, quer dizer, uma biblioteca de gibis, e olha que a molecada ia direto para ver. E ela criou várias coisas que eu acho que revolucionou também, em parte, a questão cultural da cidade. Aí o que aconteceu? A Casa da Cultura se tornou pequena e montaram o Palácio das Artes, hoje conhecido, né? Existe até um ditado que diz que você, em história, né, que você não sabe, se você não sabe o seu passado, você não sabe para onde você vai. Então é fundamental você conhecer o seu passado. E eu acho assim extremamente de uma utilidade incrível, né? Você ter conhecimento do teu passado, da tua cidade, da história do seu bairro. Eu acho que isso te dá uma riqueza e te dá também aquela questão de pertencimento ao local. Que você fala, não, eu nasci numa cidade que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Eu acho muito emocionante isso, pelo menos para mim, né? Depois de estar morando aqui 63 anos, eu só tenho a dizer para vocês que realmente eu amo esse pedaço aqui do Brasil e que nós tenhamos, né, no futuro políticos que se interessem mais por cultura, por educação, pela memória da cidade, pela arborização, pela saúde e pela segurança. E o resto a gente vai vivendo. Ele é um divisor de águas, na verdade, não é? Quando nasce o Complexo Cultural Palácio das Artes, o prefeito faz a implantação disto tudo, é uma transformação, porque a cidade não dispunha de equipamentos voltados à arte e cultura, né? Então, você imagina que isso tudo era fragmentado,
de alguma forma, algumas pessoas faziam a cultura, mas isoladamente, os trabalhadores da cultura que já atuavam naquele momento, hoje são assim chamados, mas eles faziam tudo mais isoladamente, as pessoas fazendo. E quando você cria um complexo desta grandeza, você consegue agregar o trabalho dessas pessoas todas. Assim, o palácio hoje, ele é o coração pulsante da cidade no sentido de fazer a cultura e, assim, o turismo de eventos colocado assim numa grandeza que nos trouxe a possibilidade de sermos o quarto destino mais visitado do país em função daquilo que a gente estabelece como atrativo, né? Porque uma cidade não se faz somente de sol e praia, né? Isso inúmeras cidades da costa brasileira oferecem, mas você tem que pensar a cidade, isso eu aprendi com o prefeito Mourão, ele pensa a cidade como um condomínio, assim como se fôssemos um resort, né? Então a minha piscina está lá, a hotelaria, a hospedagem, as residências, como é que isso funciona, e tudo tem que ter uma infraestrutura capaz de receber bem, e hoje que o turista não é mais aquele turista que se limita e se conforma em turistar, né? Ah, eu vou lá passear, vai na praia todo dia e está tudo bem. Não, não é isto. O turista hoje quer viver experiências. Quando você traz as pessoas para cá, e acontecem coisas curiosas, essa Paixão de Cristo a gente abre as inscrições para a comunidade mesmo, vir participar, porque são muitas pessoas, são 100 pessoas envolvidas para contar uma história que o mundo conhece há 2000 anos, que tem começo, meio e fim, e a gente tem que achar um modo de contar isso às pessoas, de trazer novidades, e envolve a comunidade. E aí, assim, tinha uma garota que a avó vinha trazê-la, e, no entanto, a avó acabou entrando no espetáculo e está fazendo teatro junto com a neta. Para minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu escolhi para viver, eu imagino que, assim, em 10 anos e depois em 20, ela será, inquestionavelmente, a maior cidade da Baixada Santista, aliás, eu diria de todo o litoral paulista. Praia Grande exige respeito, mas para ser respeitada tem que se fazer respeitar. Ela tinha que efetivamente mudar o seu jeito de ser, né? Tanto na questão do urbanismo, da ocupação urbana, como na questão da limpeza urbana, em todas as áreas. Então eu tive a oportunidade de fazer a gerência da cidade e a transição de uma situação precária que ela se encontrava para início de um resgate de autoestima, de melhoria, de qualidade de vida para as pessoas. A gente, ao longo desses anos todos, desde os anos 90, quando se começou a fazer essa mudança de página, a primeira medida era resgatar a autoestima, resgatar o respeito da cidade, resgatar a infraestrutura básica para que você, que tinha só 10% fora da economia, que era o turismo, 20% da matriz, né, da nossa atividade econômica da cidade era o veraneio, era o turismo, e mal engendrado, né, mal equilibrado. O primeiro momento foi transformar isso, fazer aquilo que era importante, mas possível, e que gerasse receita. E a prova está aí, a capacidade de geração de receita nos permitiu melhorar a vida das pessoas nos bairros. Tem 100% de tudo lá, de água, de esgoto, de pavimentação, de toda a infraestrutura, foi bancado a 100% por o crescimento econômico. Quem não tem missão, ele fica velho rápido. A velhice vem na sua cabeça. E ela só não vai acontecer se você tiver uma missão de vida. Que necessariamente
Não, mas falar, a missão minha é ter poder, ser o maior empresário do mundo, é ser o maior governante do mundo, ter o maior poder, eu consigo ser o Deus da guerra e no ser da paz também. Não, isso não é missão, ser o Deus da guerra e da paz, sabe, ser o cara mais rico do mundo. É o que você deixou de legado para gerações futuras. Essa é a missão. Então, quando você tem essa percepção, você não fica velho. Velho, o cara fica aos 20, 25, 30, quando ele não constrói uma perspectiva para se encaixar nesse mundo chamado universo. Nós somos uma partícula desse universo. A gente tem que saber como é que se encaixa nele e o que você pode fazer para ele ficar melhor. É acreditar em si mesmo, né? Você tem que acreditar que você pode ser um elemento transformador da sociedade. Né, o banheiro tem uma porta que dá realmente para a mata, então é uma sensação, é muito diferente, né, de quando você trabalha dentro de um escritório, numa área urbana. Aqui não, você se sente estressado, você vai dar uma caminhada na mata, então realmente é um privilégio, eu vejo assim. E a área ambiental é uma área de muitas lutas. Quem é da área ambiental sabe o que eu estou falando. Muitas lutas, porque a gente meio que luta contra um sistema, né? E é difícil isso, você passar essa consciência para as outras pessoas, para os visitantes. Então, por isso que é importante realmente a educação ambiental, promover a vinda de pessoas que não estão nesse meio, mas assim, delas conhecerem, né, as unidades e tentar se integrar, realmente despertar esse sentimento de pertencimento. Porque isso aqui não é nosso, não é do Estado, é de todo mundo.